Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Sou o professor Gustavo Fernandes. Vamos dar início a mais uma aula aqui no nosso curso gratuito no Coisas do Direito. Nossos canais pessoais de comunicação, Gustavo_Fernandes_Salles no Instagram e o e-mail gustavo.fernandes@tjtft.jus.br. Então vamos lá, meus amigos. Vamos começar por licitações. Na verdade, essa é a nossa aula 9, licitações. Essa aula será dividida em pelo menos 4 blocos, sendo que eu vou gravar 2 blocos para ficarem disponíveis já na primeira semana e 2 blocos para uma próxima semana. Porque é muito conteúdo, eu acho que fica melhor assim do que jogar tudo em uma semana só. Beleza? O objetivo da aula é desmistificar o tema licitações. Por quê? Porque é o tema que dá mais medo. Quando eu ia fazer prova para concurso, eu morria de medo de licitações, eu não sabia nada, Por que é difícil? Primeiro, porque a Lei 8666 de 93 não é a única lei de licitações, ela é a lei geral. Mas há diversas outras leis que têm que ser interpretadas sistematicamente. Segundo, a Lei 8666 é grande e não é o tipo de lei que você vai lendo os artigos e vai entendendo. Um artigo chama uma exceção que está lá na frente, que conjuga com outro, com percentual dali, o decreto atualiza os valores da lei. Então é complicado de estudar. Só lendo a lei você não consegue absorver tudo o que é possível. Além disso, ainda tem algumas interpretações do Supremo, tem jurisprudência, e doutrina aí não tem muito. O doutrinador, né, o estudioso, o autor de um manual de um curso, ele vai mais apenas tentar te indicar didaticamente como funciona. Mas há alguma doutrina, sim, como vocês vão ver. Então a nossa aula vai abranger tudo. O objetivo é separar por tópicos e que você consiga ficar craque em cada tópico. Outra questão, só antes da gente começar. Se você vai fazer prova para carreira jurídica, tranquilo. Ainda que seja para juiz, para promotor de justiça, para defensor público, delegado, as questões não são tão cabeludas assim. São questões nível normal. Agora, quando se trata de, por exemplo, a banca CESP para engenheiro, aí, meu amigo, você está enrolado. Aí as questões são alto nível mesmo. Aí é mais difícil. Enfim, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nessa aula. Espero que vocês saiam, depois desses 4 blocos, compreendendo bem e com um material muito bom para acertar em 90% das questões de licitação. Começando, como a gente sempre faz, do conceito e do âmbito normativo. O que é a licitação? É o procedimento administrativo prévio às contratações pelos entes estatais. Quando se fala em contratações, a gente fala em sentido amplo, incluindo a alienação, a aquisição, obras, serviços, tudo. Qualquer tipo de contrato administrativo a ser celebrado com o ente estatal, em regra, exige um procedimento prévio para assegurar diversos princípios, mas principalmente no âmbito geral, para assegurar o interesse público primário. Possibilita, então, esse procedimento assegurar possibilita aos interessados formular propostas para que a mais vantajosa seja selecionada e assim permita a celebração do contrato administrativo. Professor, onde é que está isso aí da licitação? O primeiro lugar que você vai procurar, na Constituição. Artigo 37, inciso 21 diz: ressalvados os casos especificados na lei, então permite que a lei traga hipóteses em que não haverá licitação, ou em que se permite a dispensa ou não, é discricionário, a gente vai ver qual é a diferença no final. Ressalvados os casos específicos na lei, as obras, serviços, compras, alienações serão contratados mediante um processo de licitação pública, que assegura o quê? Igualdade de condições a todos. A gente vai estudar o princípio da igualdade, que é o mais difícil dos princípios da licitação. Com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições da proposta, os termos da lei, o qual somente permitirá exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, o que a Constituição, o que o Constituinte quer dizer é que só se deve exigir qualificação técnica e econômica, ou seja, dificultar a participação de todos, quando isso for indispensável à garantia do cumprimento da obrigação. Então, é uma obra que exige requisitos técnicos e tal, e tem que comprovar na fase de habilitação, a apresentação da documentação pertinente, como a gente vai ver. Mas o ideal é abrir para o maior número de pessoas possível. Quem regula esse dispositivo? A gente olha aqui, toda hora ele fala, ressalvados os casos especificados na lei, nos termos da lei. Então, que lei é essa? Aí todo mundo sabe, né? É a lei do capeta, a famosa Lei 8666 de 93. A lei que traz mais medo no âmbito do direito administrativo, sem dúvida nenhuma. Porque além de falar de licitações, ela também fala dos contratos.
Mas aí a parte de contratos fica para outra aula. A lei, então, estabelece normas gerais sobre licitações e contratos de todo o âmbito da administração pública, né? Todos os poderes, inclusive pegando todos os entes federados, União, Estados, DF e municípios. Meus amigos, anotem aí. Além da Lei 866, que a gente tem que ler bastante, que a gente vai estudar aqui na aula. O que mais que eu tenho que saber de letra de lei? Você tem que saber essas 4 leis que estão aí na sua tela. A Lei 12.462, de 2011, que vai tratar do regime diferenciado de contratações, o RDC. Daqui a pouco a gente vai falar, o RDC é uma modalidade de licitação ou não é? A gente vai entrar nessa polêmica. Terceira lei, né, tirando a 8666, Lei 13.303 de 2016, porque é ela que trata da licitação das empresas estatais que compõem a administração indireta. Não se aplica a 8666. Salvo em um pequeno ponto a questão de sanções e tal, acho que os crimes também, salvo engano, que há uma remissão expressa na Lei 13.303. Mas o procedimento mesmo licitatório é próprio da lei nova. Também a Lei 8.987 e a Lei 11.079, que são as que tratam das concessões, né? Concessões e permissões de serviço público comuns e as especiais, as parcerias público-privadas. Essas leis a gente vai estudar em aula própria. Também não vai ser na aula de hoje. A 12.462 a gente até vai dar uma olhada e a 13.303 a gente já falou alguma coisa na aula de empresas estatais, também vamos falar alguma coisinha no final sobre a parte de licitações. Além dessas, existem outras leis que tratam de licitações? Existem várias. Mais algumas aí na tela. Essas não são tão importantes como as que estão no primeiro quadro. Mas essa primeira aí de cima, a Lei 10.520 de 2002, trata do pregão. Essa também, uma coisa ou outra, é possível que seja cobrada em prova. A gente vai falar aqui na aula. É bom você dar uma olhadinha também. As demais, elas dificilmente caem em prova. Eu, sinceramente, não as olharia, salvo se houver menção no edital. Lei 8.248 de 91, que fala da aquisição de serviços e bens de informática. Tem só um dispositivo dela, o artigo 3º, que a gente vai trabalhar aqui na aula. Fala da margem de preferência. A Lei 9.472 de 97, que trata de licitação para concessões, permissões e autorizações de serviços de telecomunicações e radiofrequência, muito específica. A Lei 12.351 de 2010, que fala da licitação para exploração da produção de petróleo, gás natural, outros hidrocarbonetos fluidos, também não interessa tanto. A Lei Complementar 123 de 2006, que traz aquele estatuto das microempresas e empresas estatais, é uma lei bem específica. Eu acho que cai até no direito empresarial, se não me engano. Mas enfim, é empresarial mesmo. Para a gente aqui, o que é importante dela eu vou trabalhar, que é a parte de preferência, ou é o critério de desempate, ou é critério de desempate para as microempresas, a gente vai ver, é o que tem de mais interessante. E por fim, a Lei 13.019 de 2014. Essa lei, ela traz o chamamento público. E aí, ninguém praticamente na doutrina associa o chamamento público a uma modalidade licitatória, mas a Di Pietro o faz. A Di Pietro diz que o chamamento público é uma nova modalidade licitatória trazida para as OSCs. Então, cuidado. Só que a 13.019 a gente já estudou, inclusive, na aula de entidades do terceiro setor. Então, eu faço a remissão dessa lei para a nossa aula de entes do terceiro setor, acho que é a aula 6, 5 ou 6. Beleza. Então, vamos para o segundo tópico. O tópico inicial é isso. Conceito, para que serve, onde está a licitação e quais são as leis importantes. Tópico 2. Competência para legislar. A quem compete legislar sobre licitações? Veremos que todos os entes podem legislar sobre licitações. União, Estados, DF e municípios. Mas anote, nos termos do artigo 22, inciso 27 da Constituição, compete privativamente à União. E quando a competência é privativa ou é concorrente, é sempre para legislar, diferente da competência exclusiva ou comum, que são competências materiais, administrativas. Isso a gente estuda lá no Direito Constitucional. Em breve eu vou gravar aula de Direito Constitucional, quando acabar o curso de administrativo. Então, compete privativamente à União legislar sobre, e aqui vem a atecnia do Constituinte, legislar sobre normas gerais de licitação e contratos administrativos. Por que há uma atecnia? Porque se a competência é para tratar de normas gerais, então ela não deveria ser privativa, ela deveria ser concorrente. Porque é no âmbito concorrente, em que se trata da repartição vertical de competências, em que há um ente que vai editar normas gerais e um ente que vai editar normas especiais ou específicas. É a chamada competência concorrente não cumulativa, que é adotada na Constituição, no artigo 24. Mas, quando se usa competência privativa, é porque é só daquele ente, é pronto. Se bem que o parágrafo único do artigo 22 permite a delegação, mas é muito específico, por meio de lei complementar,
questão específica, não vale delegação para município, só para estados e DF, enfim. Então, privativo não tem norma geral, mas é um erro do Constituinte. Ele colocou privativo e norma geral. Então, se a União tem competência privativa para legislar sobre norma geral de licitação, quer dizer que estados e municípios e DF também têm competência para legislar, desde que não seja norma geral, norma específica. O município ele não tem competência concorrente no 24, mas o artigo 30, inciso 1, diz que ele pode legislar sobre interesse local e o inciso 2 suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então ele também pode tratar de licitações. Beleza. Professor, o que é norma geral? O que é norma específica? Norma geral é aquela que é lei nacional, é editada pela União, mas vale para todo mundo. E a norma específica é aquela que vai preencher uma lacuna da lei nacional. Então, se a lei nacional já trata de um assunto, a norma específica não pode tratar daquele assunto, nem para ampliar, nem para diminuir. Se a norma nacional não trata daquele assunto, a norma específica pode tratar, é um complemento. Beleza? É assim que funciona. Então, segundo a doutrina, em alguns casos com amparo do Supremo, anote aí, as leis locais, né, estaduais, municipais, não podem, primeiro, criar novas modalidades de licitação. Só quem pode criar licitação é lei federal entendida como norma geral. No caso é a Lei 8666. Dispor sobre exceções ao dever de licitar. As exceções ao dever de licitar, as hipóteses de inexigibilidade e dispensa já estão na 8666. Então, a lei local não pode tratar disso nem para ampliar nem para diminuir. Inclusive tem a DI 19 e 17 aí na tela que tratou disso. Não pode a lei local criar novos tipos de licitação. Cuidado, não confunda modalidade com tipo. A gente vai estudar isso. Modalidade é o procedimento de licitação. Quando é concorrência, tem um procedimento. Quando é tomada de preços, é outro. Quando é leilão, pregão, outro procedimento. Agora, o tipo de licitação, e não a modalidade, é o critério de julgamento. É o menor preço, né? É a melhor técnica e preço. Então, a gente vai ver como é que funciona. E também não se pode criar novos tipos por lei local. Também não pode reduzir prazos recursais, estabelecer normas que restringam o direito de participar. Teve um caso que caiu em prova, acho que 2 vezes já, da ADI 3735. Uma lei local de um estado ampliou o rol de documentos necessários para habilitação. Ela criou também uma exigência, está aí na tela, de apresentação da certidão negativa de violação de direitos do consumidor. Então, o ente licitante, ele tinha, né, o que estava participando da licitação, a empresa que está participando da licitação, ela tinha que apresentar, além dos documentos da Lei 8666, um a mais, que era essa certidão negativa de violação de direitos do consumidor. O Supremo falou, é inconstitucional. Por quê? Porque é norma geral, já tem lá, não pode a norma específica tratar de um tema que já é tratado na norma geral. E aí colocou, tá entre aspas aí para a gente ler junto, ao direito estadual ou municipal, somente será legítimo inovar nesse particular, se tiver como objetivo estabelecer condições específicas, nomeadamente quando relacionadas a uma classe de objetos a serem contratados, peculiares circunstâncias de interesse local. Bom, como eu disse, a Lei 8666 é lei nacional, mas cuidado, não é ela toda lei nacional. Quase toda lei nacional, normas aplicáveis a todos os entes federados. Mas alguns artigos o Supremo entende que compõem apenas lei federal, ou seja, valem apenas para a União, e o assunto daquele artigo, como não é norma geral, é apenas norma federal, o Estado pode trazer para uma lei algo totalmente contrário. Ali não é questão de contrariar a norma geral, porque a lei é apenas federal. São 3 dispositivos que o Supremo já taxou de apenas federal, apenas federais, e não nacionais. E esses 3 que caem em prova. Porque a doutrina pode até tentar descobrir outros ali, mas isso é muito vago. Os manuais de cursos de direito administrativo não entram nessa seara, porque é complexa. Então, aí na tela, o Supremo já disse que o artigo 17, inciso 1, a linha B, e o inciso 2, a linha B também, eles tratam apenas de conteúdo federal. Quer dizer que os estados podem estabelecer disciplina diversa. E esses dispositivos falam, por exemplo, de uma restrição para doação e permuta. Para doação de bem imóvel, o 17.1b diz que só vale exclusivamente entre órgãos da administração pública. E para permuta de bem imóvel, também exclusivamente entre órgãos e entidades da administração pública. Essa restrição para permuta de bem imóvel, doação de bem imóvel, não necessariamente vale para os estados. Os estados podem trazer disciplina diversa. E o mesmo vale ali para o 17.1c, combinado com o parágrafo 1º, que é a permuta de bem imóvel. Também o estado pode tratar de maneira diversa. Então, para ficar fácil, quando tratar de permuta, seja de bem imóvel ou imóvel, ou a doação de bem imóvel, nesses 3 casos,
lei local pode tratar o tema de maneira diversa. Esses 3 casos são entendidos como vinculantes apenas no âmbito da União. Isso cai em prova. Anote aí. Beleza. Tópico 3. Incidência da Lei 8666. Quem que tem que respeitar a Lei 8666, sobretudo suas normas que tratam de licitações? Contratos a gente vê depois. O artigo 1º, parágrafo único da lei, diz o seguinte: esta lei é aplicável aos órgãos de administração direta, fundos especiais, anote, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, cuidado, empresas públicas e sociedades de economia mista agora têm lei própria, 13.303 de 2016, então coloca um asterisco aí. Demais entidades controladas direto ou indiretamente por União, Estados, DF e municípios. Então pega todos os entes, como eu falei, quase sempre é lei nacional, normas gerais, e pega todo mundo ainda que controlado indiretamente pelos entes políticos. Abrange, claro, também a administração fora dos 3 poderes. O Ministério Público compõe algum poder? Não. Alguns até falaram em 4º poder uma época, foi rechaçado, mas não compõe um dos 3 poderes. Até já compôs em constituições anteriores, a de 67 e de 69, o MP já pertenceu ao Judiciário e ao Executivo. Sabia disso? Na Constituição de 69 pertenceu ao Executivo. A de 88 afastou dos 3 poderes. E o Tribunal de Contas? Tem polêmica. Em aulas de direito constitucional eu sugiro que se anote que o Tribunal de Contas não pertence ao Legislativo. Não pertence, embora topograficamente esteja lá, nos artigos 70 a 75 da Constituição, dentro do capítulo que fala do Poder Legislativo. Mas é uma discussão para outro momento. Então anotem aí todos esses entes e órgãos que são abrangidos pela Lei 8666. Olha como isso caiu em prova. Questãozinha besta, né? Mas pode te enganar lá. Para cartório, tabelião 2019, CESP. Subordinam-se, ao regime da Lei 8666, além dos órgãos de administração direta e indireta, os fundos especiais, os cartórios notariais e de registro e as demais entidades controladas direta ou indiretamente por União, Estados, DF e municípios. Errado. A lei não fala de cartórios nacionais e de registro. E era uma prova para quê? Para tabelião. Então foi bem ali no ponto, né? Então pode cair da questão colocar entes aí que não são enquadrados na Lei 8666 ou afastar alguns, dependendo da redação, pode ficar errado. Fundos especiais. O que tem a ver, tá lá na Lei 8666? O professor Carvalho Filho fala o seguinte: a menção aos fundos é imprópria, não só porque são despidos de personalidade jurídica, primeiro ponto, como também porque constituem reservas financeiras criadas por lei, cuja gestão fica sempre a cargo de órgãos públicos e estes sempre estão obrigados a licitar, como a gente já viu. Então é uma menção imprópria, mas está lá, pode cair na prova. E as entidades controladas pelos entes federativos, incluiria quem? É um termo muito amplo, né? Bom, segundo o professor Carvalho Filho, seriam aquelas de natureza paraestatal, que gerem dinheiro público e normalmente são instituídas por lei e são obrigadas a prestar contas ao Tribunal de Contas. Cara, isso aí dá uma ideia de serviços sociais autônomos, não dá? Mas a gente já estudou na aula de terceiro setor, e eu aproveito para renovar, que os entes do terceiro setor não são obrigados a licitar. Todos eles. A gente vai ver daqui a pouco. Todos eles. O Supremo, os tribunais superiores em geral, STJ também, entendem que eles devem observar princípios de objetividade, impessoalidade, igualdade, isonomia e tal, mas, publicidade, transparência, mas eles não são obrigados a obedecer regras licitatórias, propriamente ditas. Inclusive, meus amigos, eu até destaco aqui, olha o que diz o artigo 119 da Lei de Licitações. Segundo a doutrina, esse artigo foi feito observando que há pessoas jurídicas de direito privado, a princípio abrangidas pela lei. E para essas pessoas, o artigo 119 dispõe: sociedade de economia mista, empresas e fundações públicas, essas fundações públicas seguramente aquelas com personalidade de direito privado, e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União e pelas demais entidades referidas no artigo anterior, editarão regulamentos próprios, devidamente publicados, ficando sujeitas às disposições desta lei. E o parágrafo único diz: tais regulamentos instituirão um procedimento simplificado, está em negrito aí na tela, para contratação e deverão ser aprovados pela autoridade de nível superior, blá, 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 publicados na imprensa oficial. Então, o 119, caput parágrafo único, ele dá a ideia de que essas pessoas de direito privado, ainda que pertençam à administração pública, possam criar procedimento simplificado. Então, se até para elas pode, com muito maior razão, essas, e também está escrito, né? Está escrito expressamente,
as que são apenas controladas indiretamente pelos entes políticos, como esses entes do terceiro setor. Agora, lembrando que as empresas públicas e sociedades de economia mista passam a se submeter ao dever de licitar, não ficam mais abrangidas pelo 119, na verdade por praticamente nada da Lei 8.666, por força da Lei 13.303, como a gente vai ver no finalzinho. E o ponto principal aqui é a Petrobras. A Petrobras sempre foi um ponto dificultoso na doutrina. Por quê? Até a edição da Lei 13.303, agora é tranquilo, tá? Depois da lei, mas antes da Lei 13.303 de 2016, tinha a Lei 9478 de 97. E lá no artigo 67, essa lei dizia: os contratos celebrados pela Petrobras são precedidos de procedimento licitatório simplificado que será definido por decreto do presidente da República. Mas muita gente achava que isso era inconstitucional, por permitir ali uma exceção ao dever de licitar. O Supremo entendia que era constitucional. Cito aí o Mandado de Segurança 25888, Distrito Federal. Entendia o Supremo que a exploração do petróleo em regime de livre competição com as empresas concessionárias exigia que houvesse uma simplificação, senão a Petrobras não conseguiria concorrer em regime de, como o nome diz, em regime de concorrência. A Lei 13.303 expressamente revogou o artigo 67 da Lei 9478. Então agora não tem mais essa diferença para a Petrobras. Ela é tratada em conjunto com as demais empresas estatais. Todas adotam, ela também adota o modelo genérico previsto para todas as estatais, a 13.303, que a gente vai ver no final como funciona. Beleza? Então, cuidado com isso aí. Bom, quem não se sujeita ao dever de licitar? A gente já viu quem tem que licitar. Fundos especiais, blá blá blá, entidades controladas indiretamente pela União, estados e municípios. Quem não precisa licitar, de modo algum. E não só não precisa licitar, não precisa observar nenhum tipo de princípio nem nada. OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, para o Supremo, é uma super entidade que pode fazer o que quiser, tem todas as regalias, mas os ônus e deveres não tem. O Supremo diz que ela não é uma autarquia, não pertence à administração direta, então ela não precisa se submeter ao controle do Tribunal de Contas, não precisa realizar concurso para contratar ninguém, contrata como se fosse um servidor de empresa privada, e não precisa licitar, não tem que licitar de modo nenhum. Os demais conselhos de classe são autarquias, se submetem ao regime jurídico-administrativo, como a gente já viu na aula de Organização do Estado, aula 4. Permissionários e concessionários de serviço público. Cuidado, pessoal. Quando eles vão receber a delegação do serviço público, tem que ter licitação. Quem diz isso é a própria Constituição, no artigo 175. E existem leis próprias que tratam da concessão e permissão de serviço público, da delegação. Agora, quando essas empresas, já exercendo a função delegada estatal, querem contratar terceiros para realizar atividades, contratos privados. Não incide, contrato que elas quiserem. Não incide nada da Lei 8.666. Beleza? Nem do artigo 37 da Constituição. Agora, quem não se sujeita à Lei 8.666, mas tem que observar princípios da administração pública, como impessoalidade, objetividade, transparência, publicidade, isonomia, blá blá blá. Quem? Todos os entes do terceiro setor. Serviços sociais autônomos. Né? A de Pietro, inclusive, fala que esses entes deveriam sim observar princípios de licitação, embora não propriamente a lei de licitações, cita a jurisprudência consolidada do TCU, e o Carvalho Filho fala: como muitas dessas entidades ostentam personalidade de direito privado, o legislador flexibilizou os parâmetros alinhados na lei, permitindo que editassem regulamentos internos simplificados, desde que respeitados os princípios básicos. Então a ideia é essa. Elas têm que fazer algo bem, mais ou menos parecido com a licitação, mas não é realmente licitar. O Supremo já falou na ADI 1923 que as organizações sociais também não têm que licitar, mas têm que observar critérios objetivos e impessoais, publicidade. As OCIPs, mesma coisa, inclusive o decreto 6170 de 2007 exige um certo procedimento, uma cotação prévia de preços no mercado e tal. As entidades de apoio também. A de Pietro, cuidado, em obra doutrinária, no seu curso de Direito Administrativo, ela fala que elas não estão sujeitas nem mesmo aos princípios da licitação. Então as entidades de apoio entrariam lá com a OAB, com os concessionários e permissionários de serviço público. Mas eu não sei não, viu? É ela que fala isso, mas não parece ser harmônico com a legislação. O decreto 6170, ele impõe a adoção de procedimentos simplificados de contratação. Inclusive, as entidades de apoio passam, segundo alguma doutrina, a ser alcançadas pela Lei 13.019, de 2014, que fala do chamamento público
Tem isso também, mas é algo que a doutrina ainda não fala muito. Mas enfim, a princípio, marca aí, meu amigo, na prova que todo mundo do terceiro setor não licita, não participa, não tem que licitar, mas tem que observar princípios. Objeto da licitação, penúltimo tópico para a gente encerrar esse primeiro bloco. A doutrina, e eu cito Carvalho Filho, o livro dele é muito bom mesmo. Ele fala o seguinte: temos o objeto imediato e o objeto mediato. Objeto imediato, ou seria um objeto direto, né? Seleção da proposta que atenda aos interesses melhores da administração. Então, a melhor proposta é o interesse público primário ali. Objeto mediato é a obra determinada, o serviço especificado, a locação, a prestação do serviço, o trabalho técnico, é o objeto do contrato. O que está sendo contratado? A Polícia Civil do DF quer contratar, quer colocar na sua administração ali, né, equipamentos de reconhecimento facial e digital e palmar, para fins de prestação melhor do serviço público, para sua segurança e tudo. A PCDF vai ter que licitar. E aí, para realizar a licitação, qual vai ser o objeto do contrato? Software de reconhecimento facial, como é que chama? Biométrico, né? Palmar, enfim. Esse é o objeto do contrato, objeto imediato. E o objeto imediato? A melhor proposta ali, o melhor software possível, nas melhores condições. Beleza? É isso que fala também o professor Eli Lopes Meirelles. Bom, em relação ao objeto imediato, objeto do contrato específico, o que você tem que saber dele? Alguns artigos da Lei 8666. Primeiro, diz que ele tem que ser convenientemente definido no edital no convite, né, no instrumento convocatório, dependendo da modalidade, sob pena de nulidade. Então, o objeto é muito importante. Ele é um dos pontos mais importantes, né? Você tem que saber exatamente o que vai ser contratado, o que vai ser objeto da licitação e do contrato. O artigo 7º, parágrafo 6º, fala a infringência do disposto no artigo, e o próprio artigo 7º é importante que você leia, todos os seus parágrafos são importantes em relação ao objeto. Então, a infringência em qualquer dos seus parágrafos ali, do artigo 7º como um todo, implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem deu causa a essa nulidade. Vamos ver alguns aqui. O parágrafo 3º diz: vedada a inclusão no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução. Então, o objeto da licitação não pode estar incluído ali a obtenção de recursos financeiros para sua execução, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão nos termos da lei específica. O que mais? Parágrafo 4º. Vedada a inclusão no objeto da licitação de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico executivo. Parágrafo 5º. É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas. Então, não pode indicar a marca, essas questões do bem, como regra. A gente vai ver que a lei do RDC flexibiliza isso. Mas na lei 8666, a regra é que não pode. Mas o próprio dispositivo fala, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. E o artigo 14 fala que nenhuma compra será feita sem adequada caracterização do objeto e a indicação dos recursos orçamentários para o pagamento sob pena de nulidade e responsabilidade. Meus amigos, último tópico dessa primeira parte. Até agora vai ser o que a gente vai falar de mais importante aqui. O começo aqui foi mais para você entender do que a gente está falando. Mas já tem algumas questões de prova dadas aí para vocês. Agora, finalidades e princípios. Você tem que estudar o artigo 3º. Só que o artigo 3º só por si ele não resolve, porque ele traz princípios que tem várias exceções ao longo da lei. Quais são as finalidades? O artigo 3º fala: a licitação destina-se a, e aí são 3 finalidades que você tem que anotar. Garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, finalidade 1. A seleção da proposta mais vantajosa para a administração seria aquele objeto imediato, né? E 3, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Esse é o único que é um pouquinho mais diferente, né? Porque garantir o princípio da isonomia é próprio pressuposto da licitação. E selecionar a proposta mais vantajosa é óbvio, falar o óbvio.
Agora, promover o desenvolvimento nacional sustentável é o que você tem que decorar. E essas 3 são as finalidades. E quais são os princípios? Também continua aí no artigo 3º. Tem que observar os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e os correlatos. Então, ela estabelece alguns e ainda fala dos correlatos. A gente vai ver quais são os correlatos. Não é todo doutrinador que fala, não. Então, é basicamente o LIMP, né? A legalidade, impessoalidade, moralidade pública, só não tem a eficiência destacada expressamente aí. E mais alguns. Os principais voltados para a licitação são a vinculação, instrumento convocatório e julgamento objetivo. Então, vamos ver esses princípios. Isonomia. Em regra, a lei vai vedar tratamento discriminatório e vai exigir que a todos sejam dadas as mesmas condições. Então, essa é a regra. Mas há diversas exceções. Diversas. Até mesmo entre empresas brasileiras e estrangeiras, a princípio a lei exige igualdade. Olha o que diz o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 2. É vedado aos agentes públicos estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional, salvo o disposto no parágrafo seguinte, né, que é o parágrafo 2º, e salvo o disposto na Lei 8248, artigo 3º. Então, mesmo entre empresas brasileiras e estrangeiras, a regra é que não haja diferenciação. Mas há diferenciações em diversos âmbitos. Em uma interpretação sistemática, a gente vê outras exceções. Por exemplo, o artigo 42, parágrafo 4º, ele fala o seguinte. Fala das concorrências no âmbito internacional, né? E ele fala, para fins de julgamento da licitação, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros serão acrescidas dos gravames consequentes dos mesmos tributos que oneram exclusivamente os licitantes brasileiros quanto à operação final de venda. Aqui, na verdade, não é nenhuma diferenciação. Há uma diferenciação, mas ao fim e ao cabo que ela quer prestigiar a igualdade de fato, né? Para tornar igual, já que as empresas brasileiras são oneradas exclusivamente quanto à operação final de venda, então vai onerar aqui os estrangeiros para criar uma igualdade. Ao fim e ao cabo, o que esse dispositivo faz é estabelecer uma igualdade. Mas, sob certo aspecto, exige algo só dos estrangeiros. Né? Meus amigos, são 3 os temas que envolvem princípio da isonomia e diferenciação. Então, exceções ao princípio da isonomia, digamos, ou algumas vezes consagração de uma igualdade material, né? Critérios de desempate, margens de preferência e licitações restritas. De algum modo, aparentam excepcionar a isonomia e a igualdade. Vamos ver um a um. Começando então com os critérios de desempate. Caem bastante em prova. O artigo 3º, parágrafo 2º da lei, que inclusive é uma exceção lá à diferenciação entre empresas brasileiras e estrangeiras, lembrem no parágrafo seguinte, é o parágrafo 2º. Ele diz, igualdade de condições, como critério de desempate, vai ser assegurada a preferência sucessivamente a bens e serviços. O inciso 1 foi revogado, então qual que é o primeiro? Produzidos no país. Então, empatou, quem que vai levar? O bem, o produto que é produzido no país. Pronto. Serviço e bens produzidos no país. Segundo, os produzidos por empresas brasileiras. Então vamos supor que nenhuma dos licitantes sejam empresas brasileiras. Que nenhum dos bens seja produzido no Brasil. Sejam produzidos no Brasil. Então, se quem produz lá fora, uma delas é brasileira, a brasileira vai levar. Ou que... Qual que seria o exemplo contrário? Todos são produzidos no Brasil, mas tem empresa estrangeira e brasileira. Então a brasileira vai levar. Beleza? Então critério 1, produzido no Brasil. Ainda que seja por uma empresa estrangeira. O que vale é que seja produzido aqui dentro. Segundo, igualdade de condições, produzido por uma empresa brasileira. Ainda que fora. Terceiro, produzidos ou prestados por empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento tecnológico no país. Então o bem não é produzido no Brasil. As empresas não são brasileiras, mas uma delas investe aqui em tecnologia no país, ela vai levar. Produtos ou prestações, e a última, né, o quarto, produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previsto em lei para pessoas com deficiência ou para o reabilitado na Previdência Social, que atenda às regras de acessibilidade previstas na legislação. Então, o último caso, quarto critério de desempate, quando trata de pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social, cumprindo o disposto na legislação, sobretudo a reserva de vagas.
Beleza? Olha como isso já caiu em prova. Vamos ver uma questãozinha aqui. Analista, questão 2020, ó. TJPA, analista judiciário. Vamos ler comigo aí, tá um pouco pequeno, mas acho que dá para ler. Você tem que aumentar a sua tela aí, né? Um órgão da administração pública lançou edital para adquirir determinado produto de segurança eletrônica. Participam do certame as empresas brasileiras A, B e C, que ofertaram pelo mesmo preço produtos diferentes, mas que atendem às exigências do edital, do projeto básico. A empresa A diferencia-se por ter capital nacional e por importar o produto da China, onde o custo de produção é menor. Então ela tem capital nacional. A empresa B diferencia-se das outras porque cumpre a reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência. E a empresa C diferencia-se porque produz o produto no Brasil e investe em pesquisa e tecnologia, desenvolvendo a tecnologia. Considerando a situação, assinale a opção que apresenta a empresa que faz jus à licitação de acordo com o critério de desempate primário. Qual que tem o melhor critério aí para desempate? Eu tinha mais uma hipótese, eu tirei porque senão não ia caber na tela, mas o ideal é que você veja, a empresa A, embora tenha capital nacional, ela vai perder para a empresa C, que produz o produto no Brasil. E a empresa B tem o critério pior de todos, que é aquele da legislação de acessibilidade. Então, voltando aqui à tela, ó, o inciso 2 ali, produzidos no Brasil, esse que vai ganhar, esse que a empresa C fazia. Então ela ganha. E ela ainda tinha também um ali, ó, o 4 ali, né? Produzido por empresas que investem em pesquisa e tecnologia no país. Tinha uma outra alternativa que falava a empresa C de novo, mas por conta desse. Estava errado, porque não era por conta desse critério de desempate. Era do produzido no Brasil. Então, beleza. Bom, o Estatuto das Microempresas, o artigo 44 da Lei Complementar 123, ele também estabelece critério de desempate específico para as microempresas e empresas de pequeno porte. O parágrafo 1º do artigo 44 fala: entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e EPPs sejam iguais ou até 10% superiores à mais bem classificada. Se for pregão, esse intervalo cai para 5%. Então, ainda que uma microempresa apresente um valor um pouquinho mais alto, se estiver dentro ali de 10% ou se for no pregão 5%, ela tem preferência. Ela tem preferência porque tem uma norma especial. Bom, falamos então dos critérios de preferência. Aquela primeira exceção à isonomia. A segunda é a margem de preferência, a última licitação restrita. Margem de preferência. O artigo 3º, você tem que dar uma lida no artigo 3º em vários parágrafos. O parágrafo 5º é o primeiro, ele fala o seguinte: há margem de preferência para bens, produtos e serviços 1. Produtos manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. 2. Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem o cumprimento da reserva de cargos, de deficiência e reabilitado da Previdência. Então veja. Antes de dar o exemplo. Parágrafo 8º. As margens de preferência a que se refere o parágrafo 5º e 7º. O parágrafo 5º traz a margem de preferência normal. E o principal caso é esse, meus amigos, o inciso 1, produto manufaturado e serviço nacional que atenda a norma técnica brasileira. E o parágrafo 7º traz uma margem de preferência adicional. Depois você dá uma lida lá, mas também traz uma segunda margem de preferência a ser adicional. Essas margens, então, serão definidas pelo Poder Executivo Federal, anote aí, não podendo a soma delas ultrapassar 25%. A normal, mas a adicional não pode ultrapassar 25% sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros. Então, beleza. Vou dar um exemplo de como isso funciona, depois eu leio aqui o restinho. Vamos supor que há uma licitação do tipo menor preço. Então, menor preço, para adquirir um produto. E há margem de preferência de até 10% para produto nacional que atenda às normas técnicas brasileiras. Então, vamos supor que na hora lá da licitação, uma empresa estrangeira, né, um produto estrangeiro, ele seja ofertado a R$100. E o produto nacional a R$109. É o exemplo do professor Ricardo Alexandre. R$109 para R$100, o de 109 está 9% acima. Então está dentro da margem de preferência de 10%. Como ele é um produto produzido no Brasil, produto nacional, que atende às normas técnicas brasileiras, ele tem preferência, ele que vai ganhar. Então é isso. Ele ganha porque ele está dentro da margem de preferência. Se ele custasse R$111, estaria acima dos 10% de margem de preferência. Então estaria fora, ganharia o produto estrangeiro. É assim que funciona. Beleza? E aí é um ato do Poder Executivo Federal que vai dizer qual que é o montante da margem de preferência, que não pode, somada a comum com a adicional, ultrapassar 25% sobre o preço do produto ou serviço estrangeiro.
O parágrafo 6º diz que essa margem vai ser estabelecida sempre com base em estudos que têm que ser revisados em período não superior a 5 anos, então pelo menos a cada 5 anos, quer dizer, no máximo a cada 5 anos, tem que revisar esses critérios. E aí vai levar em consideração o quê? Geração de emprego e renda, efeito na arrecadação de tributos, desenvolvimento e inovação tecnológica no país, análise retrospectiva de resultados. Então veja, é razoável que a administração contrate e pague R$9 mais caro? A princípio, isoladamente pelo preço, não, mas vai gerar mais emprego no Brasil, gera renda no Brasil, aumenta a arrecadação de tributo. Então tudo isso faz com que seja mais interessante adquirir o produto nacional. Beleza? O parágrafo 7º é o que traz a margem adicional, olha lá. Para produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país, pode ser estabelecida a margem de preferência adicional, a do parágrafo 5º, e o parágrafo 10 diz que a margem de preferência pode ser estendida, total ou parcialmente, a bens e serviços originários do Mercosul, estados do Mercosul. O artigo 3º da Lei 8.248, é o único da Lei 8.248 que a gente estuda nessa aula, porque ela não é muito interessante para a gente, diz que também haverá preferência nas aquisições de bens e serviços de informática e automação, observada a seguinte ordem: bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país, bens e serviços produzidos de acordo com o processo produtivo básico, na forma a ser definida pelo Executivo, levar-se em conta as condições equivalentes de prazo de entrega, suporte de serviço, blá, 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 blá. Então anote essa questão aí dos bens e serviços de informática e automação. Vamos ver como caiu na prova, uma questão sobre esse tema. CESP, 2018. No processo licitatório, é vedado que se estabeleça margem de preferência por produto ou serviço em respeito ao princípio constitucional da isonomia, igualdade de todos. Errado. A gente acabou de ver, margem de preferência é possível. Também há diferença no critério de desempate. E, por fim, licitações restritas. É uma exceção também à isonomia. O artigo 3º, parágrafo 12, diz: nas contratações destinadas à implantação, manutenção, aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzido de acordo com a Lei 10.176. Então, só empresas que tratem de bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país vão poder participar. Mais uma exceção à isonomia. Importante destacar que, apesar dessas diversas exceções, a regra ainda é uma igualdade entre todos. E a lei não está autorizada a estipular critérios irrazoáveis. Ainda que a lei estipule algum critério, não é só porque está na lei que ele é válido, porque depende se ele é compatível com a Constituição, com o princípio da isonomia, com a razoabilidade. Por isso, o Supremo já decidiu que é inconstitucional a exigência legal de que a empresa licitante, para participar da licitação, comprove ter fábrica ou sede no Estado membro. Então não se pode exigir, só vai participar da licitação as empresas que têm fábrica ou sede aqui no Distrito Federal. Não pode fazer isso, porque traz um tratamento diferenciado entre entes da federação. Perdão. Isso viola, inclusive, o artigo 19 da Constituição Federal, que trata das vedações decorrentes do princípio federativo. E também está na própria lei. Está na própria lei infraconstitucional. O artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1, diz: é vedado ao agente público admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede, do domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o objeto do contrato, salvo o que está lá nos parágrafos 5º a 12 do parágrafo 3º e também lá na Lei 8.248, que são justamente o que a gente viu: margem de preferência, licitação restrita, critério de desempate. Mas outras questões irrelevantes, impertinentes, sobretudo essa envolvendo naturalidade, sede ou domicílio, isso é tema muito cobrado em prova, isso não pode. Princípio da licitação sustentável, outro princípio também importante. Ele busca incentivar e preservar a preservação do meio ambiente e está em diversas leis, geralmente leis ambientais. Por exemplo, a Lei 12.035, que fala da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece no artigo 7º, inciso 11, que haverá prioridade nas aquisições e contratações governamentais para produtos reciclados e recicláveis e bens e serviços
e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis. Então, ela vai trazer uma prioridade aí. Também a Lei da Política Nacional sobre Mudança de Clima, a Lei 12.187 de 2009, vai estabelecer, entre os instrumentos dessa política nacional, medidas existentes ou a serem criadas que estimulem o desenvolvimento de processos e tecnologias, blá, 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 bem como critérios de preferência nas licitações e concorrências públicas, incluindo parcerias público-privadas, concessão para exploração de serviços públicos, para as propostas que propiciem maior economia de energia, água, outros recursos e redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos. Então, mais um critério de preferência aí previsto no âmbito da licitação sustentável. E a própria lei do RDC, essa a gente vai estudar com mais calma. Fala no artigo 4º, parágrafo 1, que as contratações realizadas com base no RDC têm que respeitar, primeiro, disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos gerados pelas obras. 2. Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no licenciamento ambiental. Utilização de produtos, serviços que comprovadamente reduzam o consumo de energia e recursos naturais. Avaliação do impacto de vizinhança. Proteção do patrimônio cultural, histórico e material. Tudo isso tem que ser observado no RDC. E o princípio da publicidade? Bom, o parágrafo 3º do inciso 3, parágrafo 3º do artigo 3º também, perdão, diz que a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos do procedimento. Então, a licitação é um procedimento público, é o termo inclusive utilizado na Constituição, a gente viu o artigo 37, inciso 21, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a abertura. Então, o que tem de sigiloso na licitação com base na Lei 8666? Outras leis vão trazer diferente, a gente vai ver lá no RDC. Lei 8666, tudo é público, salvo conteúdo das propostas. Por quê? Porque se o conteúdo das propostas fosse público, isso ia impedir a competitividade. Então tem que ser sigiloso, mas até a abertura. E o ato de abertura ele é um ato público. Tá? Inclusive, aí, o artigo 43, parágrafo 1º. A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas é realizada em ato público, previamente designado, blá, blá, blá. Outra questão, o artigo 21 diz que há exigência de publicação dos avisos contendo o resumo dos editais. Isso é óbvio. Para o instrumento convocatório tem que ser dado conhecimento ao público. Geralmente os editais são muito grandes. Então, o que a lei exige? Que seja publicado um resumo, né? Um aviso contendo um resuminho do edital. E o link ou o local em que você pode ter acesso ao edital grandão completo. Também impõe audiência pública para algumas licitações. No artigo 39 a gente vai ver. Quando são licitações com um valor altíssimo, a gente vai ver 100 vezes o valor da concorrência lá e tal, um valor altíssimo, exige audiência pública obrigatoriamente. Como isso foi cobrado em prova? Vamos ver. VUNESP 2019. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos do seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a abertura, e as normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido a microempresas e pequeno porte na forma da lei. Perfeito. Perfeito. Princípio do julgamento objetivo. Bom, ele está muito ligado ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Os dois são irmãos gêmeos. Olha o que diz o julgamento objetivo, artigo 44. O julgamento das propostas há de ser feito em consonância com critérios fixados no edital ou no convite, os quais não devem contrariar normas e princípios estabelecidos. Então, para julgar, tem que observar os critérios objetivos fixados no edital ou no convite, ou seja, no instrumento convocatório. O parágrafo 1º diz: é vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso à publicidade, secreto, publicidade, subjetivo, julgamento objetivo, ou reservado, que possa, ainda que indiretamente, elidir a igualdade, ao princípio da igualdade. Então, todos estão ligados. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a comissão de licitação o responsável pelo convite realizar de conformidade com os tipos de licitação, os critérios estabelecidos no ato convocatório, de acordo com fatores exclusivamente nele referidos, para possibilitar o controle pelos órgãos de controle e a fiscalização pelos licitantes. Como isso caiu em prova? 2019 CESP. O princípio do julgamento objetivo visa afastar o caráter discricionário quanto à escolha de propostas, obrigando os julgadores a se ater a critérios pré-fixados pela administração, o que reduz e delimita a margem de valoração subjetiva. Perfeito, uma questão muito fácil. Aqui era intuitivo, né? E para a gente encerrar, os princípios correlatos.
quase ninguém fala deles. Eles estão lá na lei, no artigo 3º, no finalzinho, mas ninguém dá ideia para eles. O Carvalho Filho deu ideia para eles. Ele fala o seguinte: os correlatos são os que derivam dos princípios básicos, né, os que estão expressos. E com eles tem relação em virtude da matéria. Então ele traz vários exemplos. O princípio da competitividade, não está escrito lá, mas ele é um correlato ao princípio da igualdade. Impede a administração de adotar medidas que comprometam o caráter competitivo, está lá no artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1. Princípio da indistinção, correlato ao da igualdade também, veda a instituição de preferências ou distinções relativas à naturalidade, à sede ou domicílio, salvo poucas exceções em relação a essas distinções ou preferências que a gente já viu. Princípio da inalterabilidade do edital, é correlato ao da publicidade ou da vinculação ao instrumento convocatório, né? A vinculação ao instrumento convocatório, a gente vê, ele fica ligado ali ao do julgamento objetivo. Tem que observar os critérios nele previstos e tudo mais. Vincula a administração às regras que foram por elas próprias divulgadas. Essa inalterabilidade do edital é muito parecido com a vinculação ao instrumento convocatório. Se houver alteração do edital, a própria lei fala que o edital tem que ser republicado. Tem que ser publicado, salvo alterações que não influenciem nas propostas e tudo mais. Está na lei. O princípio do sigilo das propostas é correlato ao da probidade, da igualdade. Elas têm que vir lacradas e só vão ser abertas no momento oportuno para não violar o procedimento licitatório. O princípio do formalismo procedimental é correlato ao da igualdade. Tem que se observar os parâmetros estabelecidos na lei quanto ao procedimento. A licitação é um procedimento bem rigoroso, bem formal, solene. F. Princípio da vedação à oferta de vantagens. É correlato ao do julgamento objetivo. E não admite a consideração de fatores outros, além dos critérios fixados no edital, como de oferta de vantagem própria baseada na oferta de outro licitante. Então não se pode fazer uma oferta que é assim, a minha oferta é 5% a menos do que a melhor proposta aí. Isso não pode. O regime de preferências é uma pequena exceção, porque ele estabelece, né? Se for 5%, 10% maior, vale. Princípio da obrigatoriedade. Esse, o Carvalho Filho nem diz a qual ele é correlato, mas a obrigatoriedade da licitação é princípio constitucional, ela é a regra, né? E o próprio dispositivo lá, o 3721, diz que apenas em casos excepcionais previstos na lei. Então, o princípio da obrigatoriedade ele é correlato ao que? A própria licitação, a própria figura da licitação, a publicidade, a igualdade, a tudo que a licitação busca proteger. Né? Está lá na Constituição. Meus amigos, 50 minutos, a gente encerra por aqui. A gente volta em um segundo bloco daqui a pouco.